Neste vídeo, vamos pensar sobre a vida terrena do Senhor Jesus Cristo. É um assunto bem interessante, então espero que você me acompanhe até o final deste vídeo. Quando perguntamos por que a vida terrena do Senhor Jesus, por que a vida dele? Por que era necessário que ele tivesse uma vida aqui na terra como homem? É claro que esta questão implica e contém dentro de si mesma outras questões. Por exemplo, por que foi necessário que ele estivesse aqui por 33 anos? Novamente, outra pergunta, por que foi necessário que a maior parte do tempo fosse gasta numa vida privada? E até onde sabemos, e em segredo, pouco é revelado desse tempo privado da vida dele nas Escrituras. Tentaremos responder essas e outras perguntas subsidiárias até certo ponto na medida em que prosseguimos no nosso vídeo. Muito tem sido feito da vida terrena de Cristo, usualmente para o propósito de mostrar que havia uma pessoa chamada Jesus de Nazaré e quão boa pessoa e quão grande mestre ele foi, muito mais do que outros mestres, ou pelo menos para mostrar que ele era mais do que um mero homem. Pode haver outros propósitos em se escreverem livros e até fazerem vídeos sobre a vida de Jesus, porém isto geralmente compreende usualmente o objeto. Naturalmente, vendo que Jesus se tornou uma grande figura histórica mundial, é interessante saber onde ele nasceu, onde e como ele foi criado, por onde ele andou na terra, o que ele ensinava, os milagres que ele fazia e assim por diante. Tudo isso fornece material para uma grande discussão e controvérsia. Os milagres forneceram muito alimento para os psicólogos, o seu ensino para os teólogos e doutores, mas quando você disser e escrever tudo o que podia sobre essas questões, você pode não ter avançado muito além do que a história humana a respeito do Senhor Jesus. A história humana, como tal, apela muito para a emoção, para a imaginação, mas ela não muda o caráter de uma pessoa. Não importa quão fascinante, impressionante e comovente ela possa ser, se você apenas deixá-la lá, terá obtido muito pouco do significado real da vida terrena do Senhor Jesus. A vida terrena do nosso Senhor não foi para essas intenções. O registro de sua vida não foi meramente para nos fornecer uma data e uma informação e uma matéria interessante sobre certo homem, embora grande e maravilhoso, que viveu há muito tempo atrás, em tal parte do mundo, e disse e fez tal e tal coisa. Ele não veio para isso. Ele não esteve aqui para 30 e poucos anos Ele não esteve aqui para 30 e poucos anos absolutamente e estudarem a vida dele, o que ele fez, o que ele comeu, como ele andou. Sua vida foi para mostrar não meramente que ele era, em muitos aspectos, diferente dos outros homens, mesmo sendo um homem verdadeiro, mas ele era uma ordem diferente de raça humana em relação ao resto da humanidade. Até que você tenha conhecido isto claramente, você não encontrou a chave para a vida terrena do Senhor Jesus. Ele encontrou alguns dos melhores tipos de homens de seus dias, mas entre ele e eles havia um grande abismo. Não havia passagem de um lado para o outro entre a vida entre a vida do Senhor Jesus e a vida desses grandes homens respeitados na história. Jesus foi um mistério. Ele não foi apenas misterioso,
Ele foi um mistério. Ele não foi apenas mal compreendido. Tanto tem sido falado sobre ele foi um homem completamente mal compreendido. Não, ele não foi apenas mal compreendido. Ele era uma pessoa não compreendida. E isso é muito diferente. Jesus não se conformava com nenhum dos princípios e métodos que regulam e regulavam este mundo. Ele não fazia o que se esperava que ele fizesse, tanto por parte do mundo como por parte dos seus amigos. Muitas vezes ele frustrava tais expectativas, ele não cumpria o esperado porque lhe era pedido, ou porque era isso o que se esperava dele. Ele colocava uma brecha entre a expectativa e tudo o que ele fazia. E dentro dessa brecha você pode colocar esta singularidade que havia sobre ele como uma ordem de homem, sua diferença dos demais homens. Se você tentar adaptá-lo, tentar fazer dele uma parte da ordem humana estabelecida, tentar mostrar como ele fazia isto e aquilo numa forma agradável, simplesmente porque ele era tão amável, você perdeu totalmente o ponto. Porque, por exemplo, quando surgiu aquela situação embaraçosa no casamento em Caná da Galileia, tendo sido levado ele como sua oportunidade, recusou ele aquilo como algo que soava bastante repulsivo. Em relação à expectativa do povo, nada mais podia ter acontecido. E nós encontramos o mesmo tipo de coisa repetida em outras situações. Ele não fazia o que as pessoas esperavam que ele fizesse. Ele muito frequentemente fazia aquilo que elas jamais esperavam que ele fizesse. Ele fazia o inesperado. Tomava as pessoas não somente em completa surpresa, mas levava-as aos seus limites. Elas simplesmente não podiam segui-lo em alguma das coisas que ele fazia. Ele não ia onde as pessoas esperavam que ele fosse, conformando-se assim aos seus programas. E ele certamente não falava o que elas esperavam que ele falasse, muito longe disso. Pelo contrário, ele fazia muitas coisas inesperadas, coisas difíceis, chocantes, que até mesmo muitas vezes ofendiam o ego, o orgulho humano, a rotina humana, a expectativa humana. Agora, Jesus não era apenas um ser diferente, um ser singular. Há pessoas que se comportam dessa maneira, porém em terrenos totalmente diferentes. Elas apenas tentam ser singulares, excepcionais, diferentes, fazer o inesperado, serem complicadas. Conheci um homem, até cristão, há alguns anos atrás, que ganhou um grande nome neste mundo e que, devido à importância tremenda que se tinha dado a ele, desenvolveu uma ultraconsciência de si mesmo. Numa ocasião, estava conversando com ele num certo jardim e, após um pouco de tempo, sugeri que entrássemos em casa. Tomei-o pelo braço e ele instantaneamente se endireitou, ofereceu resistência com os seus calcanhares e se recusou totalmente a sair do lugar. Bem, pensei eu, o que é isto? Tive de esperar 1 minuto ou 2, evidentemente até que ele tivesse se convencido a si mesmo que devia se mover, e então relaxou e caminhamos juntos. Porém não de braços dados. Tinha aprendido minha lição. Vinha saber que ele tinha adotado isso como um estilo, que ele jamais permitiria ser influenciado, ou afetado, ou conduzido, ou de alguma maneira movido por um outro ser humano. Ele havia chegado numa altura ou numa ultraposição na qual nem mesmo caminharia de braços dados com o irmão cristão, a não ser que o Senhor lhe mandasse. Enfim, naturalmente isso se transformou num complexo muito sério,
mas você entende o que eu estou querendo dizer. É possível agir desta maneira numa base totalmente falsa? Jesus, ou Senhor Jesus, não agia assim. Pode ter parecido que ele se comportava assim algumas vezes, mas não era sobre aquela mesma base que nós acabamos de nos referir a este tal irmão. Precisamos ser muito claros sobre isto. Esta maneira estranha e desconhecida dele, do Senhor Jesus, muitas vezes perplexa e mistificada, que desapontava algumas vezes e outras vezes até mesmo aborrecia e provocava ira. Mas esses são fatos, são características claramente reconhecidas da vida terrena do Senhor Jesus. Essas características não eram de ordem que eu falei anteriormente. Uma consciência ultra, um ficar distante e deliberado, tentando ser diferente dos demais, vestir uma roupa apertada, dura e flexível. Não havia nada disto sobre o Senhor Jesus. Temos que explicar isto para não haver má compreensão. Lá está o Senhor Jesus, um homem desconhecido. Aqui, então, estava um homem com um M maiúsculo, como podemos dizer, vivendo uma vida humana numa base diferente daquela dos demais homens. Havia um aspecto negativo e positivo daquele fato. O aspecto negativo era este. Jesus era, se eu puder trazer na expressão aqui, circuncidado no coração. Acredito que você que lê a Bíblia vai entender essa expressão. Isto é, ele era totalmente separado de qualquer princípio particular. E sua mente, ele era separado em sua mente, coração e vontade. Ele não usaria sua mente ou pensamentos ou faria algum julgamento baseado em qualquer princípio particular de qualquer ordem. Nem tinha ele qualquer espaço particular em seus sentimentos ou em sua vontade. E aqui está um homem que possuía uma alma, uma mente, um coração e uma vontade que fazia dele um verdadeiro ser humano, mas em cuja alma a vontade própria tinha sido posta completamente de lado. Você não pode fazê-lo agir ao longo de qualquer linha ordinária da razão humana, não importa quão boa e correta ela possa parecer. Eles não têm vinho, foi o que foi dito naquela festa em Caná da Galileia. Por isso, surge um argumento, uma razão. Por isso, isto e aquilo e qualquer outra coisa, constituindo um caso muito bom para Jesus intervir e fazer alguma coisa. Poderia ser argumentado, de quase todo ponto de vista, como sendo uma coisa que Jesus deveria fazer, do ponto de vista do homem, do ponto de vista da vindicação, ou da exigência da sua missão, o estabelecimento da sua pessoa divina. Sim, você pode arguir isto de todo e qualquer ponto de vista, mas ele não se move sobre uma mente que está influenciada por qualquer tipo de argumento. Sua única consideração é: meu pai deseja isto? E outra expressão que surgia nele, provavelmente: meu pai deseja isto agora? Outro ponto também: meu pai deseja isto desta maneira? Estas são as coisas que influenciavam a mente de Jesus, seu coração, sua vontade e sua alma. Até que ele esteja certo a respeito disso, nada neste mundo ou nesta terra, nenhum argumento ou apelo ou caso irá fazê-lo mover, pois ele está fazendo algo
E nós iremos ver presentemente o que é isto que ele está fazendo. Disse que ele era totalmente circunciso de coração. Esta é uma frase bíblica, como já procurei destacar. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 29. Precisamos compreender o significado dessa expressão circunciso de coração. Significa que no coração ocorreu uma divisão absoluta entre duas coisas. Se preferir, pode substituir alma por coração, é a parte mais íntima do homem. Algo foi feito nele, agora estamos falando de Cristo, interiormente. E ele, Cristo, se manteve firme neste terreno até o fim. Foi sobre esse terreno, de uma forma ou de outra, que as batalhas mais terríveis de sua vida foram travadas. Algumas vezes, a investida vinha por meio de um amigo e discípulo mais íntimo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Foi as palavras do apóstolo Pedro. Para trás de mim, Satanás, pois só cogita das coisas que são dos homens. Esta foi a resposta do Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. Sua perspectiva é aquela de homem meramente no nível de homens. A perspectiva de Pedro. Eu não pertenço a este terreno dos homens no qual você se move. Outros homens podem ouvir o seu argumento, ser influenciados, persuadidos, mas quanto a mim, não. E assim é até o fim. Ele firmemente manteve-se apegado àquele terreno, o terreno do qual nos contentaremos em chamar de o terreno da circuncisão interior do coração. Isto, como tenho dito, foi o foco principal do esforço persistente de Satanás. A razão, o argumento quanto ao porquê Jesus deveria ou não deveria fazer certas coisas. É uma questão de argumento. Algumas vezes, o argumento da absoluta necessidade. O seu corpo precisa de pão, ou você irá morrer. Lembra da tentação do Senhor Jesus? Esta foi a proposta do diabo. A necessidade exige que você transforme estas pedras em pães. Assim dizem muitos homens, porém, não o Filho divino de Deus, não o Filho do homem. Jesus repudiou este argumento absolutamente. Sim, o ponto focal de Satanás, de cada ataque, estava justamente aí. Tentar fazer com que Jesus fizesse, agisse, se movesse, decidisse de acordo com os padrões humanos, ser influenciados pelos ditames ordinários da vida humana, como você conhece. E ele se negou. Sendo este o ponto focal de todos os ataques e esforços satânicos, este foi o campo da sua absoluta vitória sobre Satanás e sobre o mundo, a vitória de Cristo. O princípio deste mundo, aliás, melhor dizendo, o príncipe deste mundo se aproxima, ele nada tem em mim, foi o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 30. O que Satanás procurava? A independência. Se tão somente ele pudesse conseguir isto, se tão somente ele pudesse colocar isto em ação, através da mente, do coração ou da vontade, a mesma coisa aconteceria ao outro Adão, como aconteceu com o primeiro, e o reino passaria novamente para as mãos do diabo. Esta foi a tentação de Satanás às vésperas da morte de Cristo. Mas Satanás encontrou um tipo diferente de homem, Jesus, que não vinha a ele naquele mesmo terreno absolutamente. Jesus não apenas disse, o diabo está vindo até mim, Satanás se aproxima de mim. Ele disse, o príncipe deste mundo se aproxima, implicando todo o princípio deste mundo como o reino de Satanás. O príncipe, ou princípio particular do príncipe deste mundo. Mas ele nada tem em mim, foram as palavras do Senhor Jesus.
Aquele, então, é o lado negativo que nós pensamos até aqui. O aspecto positivo era que Jesus estava absolutamente compromissado com a vontade de seu Pai. Ele estava apenas se negando, resistindo, reprimindo, suprimindo, pondo de lado. O motivo disso tudo era o seu absoluto cometimento com a vontade do Pai. A vontade do Pai era a coisa dominante, a realidade mais positiva em sua vida, do início ao fim. E a vontade do Pai prevalecia em cada detalhe, da forma mais meticulosa, que isto estava estabelecido em toda a sua vida sobre a terra. Foi estabelecido inicialmente nos primeiros 30 anos, do qual chamamos de sua vida particular. Aqueles 30 anos também estavam divididos em dois. Você percebe essa divisão no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Primeiro, de sua dedicação no templo até ele alcançar a idade de 12 anos. Isto é o que é dito. E a criança crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40. Então, da idade dos 12 anos em diante, é dito: e Jesus crescia em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Não iremos agora parar para analisar isto. É assunto para talvez um outro vídeo, que é muito proveitoso se você mesmo procurar fazer isto. Você vê as áreas em que este progresso foi feito: física, mental e espiritual. E, sobretudo, o veredito é a graça de Deus. A graça de Deus, a divina aprovação, a divina satisfação estava sobre a vida de Jesus. Ele crescia diante do Senhor como alguém agradável. Mas por quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou, se preferir a tradução alternativa, que eu devo estar na casa do meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49, foi a resposta do Senhor Jesus a Maria. Seja o que for o que isto significa, certamente significou uma consciência do Pai acima do relacionamento ordinário natural. Observe que isto está colocado bem no meio de algo que causava bastante dor de coração e perplexidade a seus pais na carne. Sim, havia um absoluto compromisso com a vontade de seu Pai. Isto foi estabelecido por 30 anos na vida ordinária comum do Senhor Jesus. Penso que isto é uma coisa tremenda, porque houve 30 anos em silêncio e em segredo, até onde sabemos. Temos tão pouca luz sobre isto, mas por quê? Simplesmente pela mesma razão. Se você quer a explicação, vá ao Antigo Testamento. Você se lembra que os levitas iniciaram o serviço deles à idade dos 30 anos? Lucas nos fala sobre Jesus iniciando o seu ministério. Note o que ele diz. Jesus, quando ele começou, tinha cerca de 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. O Senhor Jesus era em tipo um levita, embora viesse da tribo de Judá. Compare Hebreus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mas a entrada oficial de um levita no ministério, a idade de 30 anos, jamais era vacilante, indecisa. Havia uma história lançada por detrás disto. A história do levita, a vida do levita, o comportamento do levita. E embora não tenhamos nada que faça isto muito claro para nós, talvez porque nunca houvesse qualquer ocasião para isto, eu me aventuro a dizer isto. Se qualquer homem jovem da tribo de Levi, naquela velha dispensação, tivesse vivido uma vida libertina, ele jamais teria se tornado um oficial levita ao alcançar a idade de 30 anos. Não.
o selo tinha que ser colocado sobre aqueles 30 anos nos quais o homem tinha caminhado diante de Deus. E o mesmo princípio se aplicava à vida do Senhor Jesus. Deus o testou, o provou nos caminhos da vida ordinária. Isto deve falar muito seriamente a nós, como o princípio da aprovação de Deus. Você pode estar desejando muito entrar para o ministério. Deus pode estar muito desejoso em que você esteja pronto para ser trazido para o ministério. Em todos os caminhos da vida ordinária você irá atravessar isto, você será provado. O olho de Deus está sobre você. Lembre-se de que quando Jesus, aos 30 anos de idade, veio ao Jordão, o céu estava aberto e uma voz disse: em ti me comprazo, ou seja, em ti eu tenho prazer. Pode ler, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 11. Eu penso que isto envolve os 30 anos. Isto falava da graça de Deus nos 30 anos da vida ordinária de Cristo, o que tornou possível a ele assumir o seu ministério. Talvez não estejamos tão corretos em dizer vida ordinária, que eu tenho falado, vendo como o diabo tentou apanhá-lo logo no início. Note isto, Mateus capítulo 2, versículos 13 a 18. Porém, seja lá o que possa ter representado, aliás, melhor dizendo, os 30 anos, não há dúvida de que os 3 anos e meio de ministério público ratificou, através de fogos intensos, o fato de que ele, Jesus, estava comprometido, sem qualquer reserva, à vontade de seu Pai. Aqueles 3 anos e meio foram um período de fogos intensos, a fim de fazê-lo desviar um pouco de fazer a vontade do seu Pai. Por cada sedução, glória dos reinos deste mundo, por exemplo, que o diabo ofereceu para ele, por cada ameaça da imagem da cruz, Satanás procurou trazer esse desvio da vontade de Deus. Jesus lutou contra isto até o fim. Por que a sua vida terrena? Primeiramente, para estabelecer a realidade de sua vida humana. Você sabe, na velha dispensação tinha havido muitas aparências divinas em forma humana. Ninguém ousa ser dogmático desta matéria, mas pode perfeitamente ter sido que o próprio Filho de Deus estava em algumas daquelas chamadas teofanias. Deus veio em forma humana, de modo que aquelas pessoas que foram visitadas, a princípio, falaram delas na condição de homens, ou um homem. E então despertaram e perceberam: eu vi Deus, Deus estava aqui. Mas estes 33 anos de vida terrena não era teofania, era humanidade real. Deus, na forma humana aqui, não era um tipo transitório, uma forma passageira, apenas uma visitação. Era um homem, uma humanidade verdadeira sobre esta terra por 33 anos. Não era um visitante angelical, era um homem. E penso que esta é uma razão ou explanação, entre outras, para que na sua entrada neste mundo, ele nasceu como um bebê e começou desde o princípio. Ele não chegou como um visitante em plena maturidade, ele começou exatamente no início. Embora com uma diferença, contudo pela mesma porta que os demais homens e seres vivos aqui, através da infância, da adolescência e da juventude, para o estado de homem adulto, aceitando uma vida na base da absoluta dependência de Deus, como qualquer outro homem. Se você refletir, você verá que há muito apoio a isto. Por que deve Jesus na infância ser levado para longe por José e Maria, para fora do país, por motivo de estarem à sua procura?
Você pode ler essa história em Mateus capítulo 2. Porque o céu não desceu e o protegeu de maneira miraculosa a fim de preservá-lo, opondo-se àquelas forças que estavam contra ele, visto que ele tinha que ser tomado e levado para longe, afastado do caminho como qualquer outra criança? O fato é que Jesus estava vivendo a nossa vida. Ele está sujeito às nossas experiências. Pode haver elementos miraculosos trabalhando por trás, porém, aparentemente, ele está faminto, sedento, cansado, perseguido. Ele suportou tudo, da mesma forma que você e eu. Ele está vivendo uma vida humana. Ele aceitou voluntariamente a base da absoluta dependência do seu Pai. E o Pai não está fazendo uma série de milagres, embora, na verdade, a coisa toda seja um milagre. Por esta razão, como outros homens, Jesus tem que vencer pelo princípio da fé. Ele não tem outra vida. Em princípio, mais do que você e eu, é a vida da fé. A fé tinha que ser exercitada a favor dele antes que ele a pudesse exercitá-la por ele mesmo. Não tenho dúvida de que José e Maria tiveram um considerável exercício sobre este assunto. Eles tiveram que olhar diretamente para aquilo e dizer: bem podemos confiar que Deus irá cuidar dele. Nós não iremos fazer coisa alguma, mas apenas confiar em Deus. Ou, podiam dizer ainda, iremos seguir e confiar em Deus. Em ambos os casos era a fé a favor de Jesus. E então o tempo chegou para que Jesus exercitasse a fé por ele mesmo, e tudo para ele tinha que estar sobre a base da fé, tanto quanto o é para você e para mim. Você pode estar pensando: e a sua deidade, sua divindade, ele não era Deus? O que quer dizer sobre os seus poderes miraculosos de conhecimento em ação? Certamente ele conhecia numa forma sobrenatural. Ele exerceu poderes totalmente sobrenaturais. Isto não é humanidade. Vamos ter isto bem esclarecido em nossas mentes. Isto não contradiz nada do que eu tenho dito. Observe, Jesus jamais usou os seus poderes miraculosos da deidade em seu próprio favor. Há apenas um caso que poderia ser pensado como contrário àquela afirmação, o que acabei de dizer, que ele usou a sua divindade para proveito próprio. A ocasião quando Jesus, não tinha dinheiro para pagar os seus impostos e mandou Pedro ir ao mar, e lá estava um peixe com uma moeda em sua boca. A história está em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Você poderia dizer: seria muito bom ter aquele poder para pagar as nossas dívidas? Mas seja cuidadoso um pouco. Não está tão claro como parece. Isto realmente não contradiz o que tenho dito. Ele jamais usou os poderes sobrenaturais em seu próprio favor. E esses poderes nunca o tiraram do terreno da dependência de Deus e da base da fé. Observe que até mesmo neste único caso, não houve ação criativa. Foi inteligência superior. Havia um peixe, e aquele peixe tinha uma moeda, e de alguma maneira ele sabia que ela estava lá. Mas vamos perseguir o seguinte. Tome os milagres. Os milagres faziam referência, de um lado, à sua deidade, a deidade de Cristo, a sua divindade. Mas mesmo assim, ele não tinha um efeito característico de mudança sobre as pessoas que viam ou participavam deles. Eles eram apenas para um testemunho de quem ele era. Você entende o significado disso que estou tentando dizer?
Com todos os seus milagres, no fim, o princípio de incredulidade não tinha sido arrancado de sequer um indivíduo. Esta é a tragédia de tudo isto. Este é um tremendo argumento. Embora eles vissem tudo o que Jesus fez, a profunda raiz da incredulidade permanecia intocável. A coisa impressionante, mesmo com os próprios discípulos, foi que eles ainda eram capazes, eles eram tomados, eles eram incrédulos. O Senhor Jesus disse: honestos e tardos de coração para crer. Lucas capítulo 24, versículo 25. Ele lhes lançou em rosto a sua incredulidade, em em Marcos capítulo 16, versículo 14. Com tudo o que eles viram, aquilo não tocou o caráter, não tocou a natureza deles. Com tudo aquilo que eles viram, os milagres, os sinais, aquilo foi, por isso, dado mais para testemunho, um testemunho em relação ao que Jesus era. Este é um lado, pois você vê, há dois lados nesta questão. Há o lado da sua divindade, como João resume tudo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Foi para testemunho quanto ao que ele era essencialmente. Porém, apesar disso, isto não teve tanto efeito sobre a natureza deles, a ponto de se livrarem da incredulidade. Sim, por um instante, eles puderam crer nele, mas isto não significa que a incredulidade, lá no fundo, foi radicalmente tratada. Os milagres não fizeram isto, e Jesus não esperava que eles tivessem esse efeito. Ele deixou bem claro que ele não estava edificando sobre os seus milagres qualquer esperança nesta direção. Ele ainda era desprezado do Pai para o efeito real. E deixa-me dizer aqui, num parênteses, é algo para se pensar sobre, e não são as coisas que ele faz por nós, mas a vida do Filho do Homem, em toda a sua poderosa potencialidade, seu poder, seu princípio em nós que faz a diferença. Ele pode curar o seu corpo de uma doença crônica, de algo que certamente irá provar ser fatal, numa forma ordinária. Porém, isto não significa necessariamente que a incredulidade que está lá no fundo do seu coração será tratada. Após alguns anos, você pode argumentar ou explicar isto psicologicamente ou de outra forma e perder o real impacto daquilo. Essas coisas feitas para nós, em qualquer área, mesmo que possa parecer milagres, não tocam a nossa real natureza. Não se engane. Sinais e maravilhas não são o argumento final. Não são. O argumento final é a mudança da nossa própria natureza, enraizada, e tudo o que não faz isto desviou-se do propósito final de sua vinda, da vinda de Jesus a este mundo e da sua vida em nós. Não é o que Jesus faria para nós miraculosamente por meio de coisas exteriores, é o que ele próprio é em nós, como um outro tipo de pessoa. Isto é o que importa. É Cristo em você, a esperança da glória, não Cristo fazendo milagres para você.